é viável, não é viável economicamente, vai precisar de dinheiro, não vai, vai demitir funcionário, vai... Ou seja, tudo isso são os fundamentos da empresa. Então, quando um analista fundamentalista analisa uma empresa, ele está dizendo por que se deve comprar ou não uma empresa. O gráfico, ele vai te dizer quando você vai comprar essa empresa. Então, a análise técnica nos mostra quando comprar. A análise fundamentalista nos mostra o que comprar. Tá certo? O interessante é que todos os fundamentos, né, a gente fala brincando, mas fala sério, quando a gente diz que todos os fundamentos estão representados no preço. Se existe uma notícia, Petrobras descobriu poço de petróleo na Bahia, aqui na bacia em Santos, a 50 metros da praia. Excelente, ele não vai ter que andar não sei quantos quilômetros para dentro do mar, mais 7.000 quilômetros para o fundo, ou seja, já está ali. Ou seja, vai explodir, é um bom fundamento. E aí, esse fundamento vai significar compra do papel, que logo vai se refletir no gráfico. Então, o gráfico, ele passa a representar os fundamentos no preço. Tudo bem até aqui? Então, quando a gente fala que o gráfico, no gráfico ou no preço estão todos os fundamentos, é por causa disso. Porque se novos fundamentos vêm, eles vão ser logo incorporados no preço, por consequente vão ser logo incorporados ao gráfico. Então, quando a gente fala que o gráfico reflete tudo, é por causa disso. E muitas vezes as pessoas não entendem quando a gente fala que o preço reflete tudo, ou o gráfico reflete tudo. No gráfico, você tem os fundamentos. No gráfico, você tem tudo. Porque é a expressão entre um equilíbrio de compradores e vendedores, oferta e procura. Então, se tem mais comprador do que vendedor, o preço sobe. Vai mostrar no gráfico subindo. E ao contrário, se começa a ter mais oferta do que demanda, começa a cair o preço, né? As pessoas não querem comprar aquele ativo, e ele começa a cair e mostra no gráfico que ele está caindo. Tá certo? Então, qual é melhor? Não tem melhor. Ou seja, a análise fundamentalista vai me dizer que tipo de ativo eu vou comprar. Agora, a análise técnica vai me dizer quando. Ou seja, eles são aliados, eles não são concorrentes. Tá certo? O interessante é que, quando a gente fala em análise técnica, a gente está falando, como eu disse, na massa de pessoas que atuam no mercado. Então, essa massa, tá certo? Ela tem um comportamento. E o interessante é que o gráfico, ele demonstra claramente o comportamento da massa. Então, se a gente analisar o mercado através do gráfico, não mais como a psicologia do indivíduo, que é cada um de vocês, mas a psicologia da massa, ou seja, a massa, ela tem uma psicologia própria, né? Inclusive, cientificamente comprovada, a massa tem todo um QI, a massa ela se expressa, tá certo? Se expressa, no nosso caso aqui, através do gráfico. Então, a massa tem um QI. E um indivíduo, cada um de vocês, quando vocês sentam em frente do computador e vão operar o mercado através do home broker, é o QI do indivíduo contra o QI da massa. O indivíduo tem um QI maior do que o QI da massa. Ou seja, nós, como indivíduos, somos mais inteligentes do que a massa. A massa, ela tem uma característica muito interessante. A massa, ela dá vazão aos seus sentimentos de uma forma muito emocional. Então, ela exagera nos seus movimentos. Ela exagera nos seus movimentos. Exagerando nos seus movimentos, nós, como indivíduos, é a mesma coisa que você está... O senhor tem filho? O senhor se lembra quando seu filho era pequeno? O senhor dava um pirulito para ele, ele ria, adorava, não é isso? Tirou o pirulito dele. Não vai comer pirulito agora. O que acontecia? Oi? Reclamava, chorava, às vezes se jogava no chão, esperneava. O senhor já se imaginou fazendo isso? Eu lhe dou um pirulito, eu tiro o pirulito do senhor começa a gritar, a chorar, se joga no chão porque quer o pirulito? Não, né? Por quê? Porque o senhor tem um QI, né? tem uma visão mais apurada do que uma criança. Então a criança, ela mostra mais os seus sentimentos. É isso que o mercado faz. Então eu, como um indivíduo, eu tenho um QI maior do que a massa, eu passo a entender o movimento da massa, entender o comportamento da massa,
e através disso eu começo a ganhar dinheiro. Gráfico é isso, é essa ferramenta que me mostra qual é o sentimento da massa e eu, de uma forma antecipada, eu sei o que a massa vai fazer. Porque ela exagera nas emoções. Tá certo? Como a gente vai ver mais aqui adiante. Então, resumindo, olha só que interessante. O gráfico nada mais é do que a massa, tá certo? E essa massa tem padrões de comportamento. Eu dou o pirulito, fica feliz. Eu tiro o pirulito, chora, esperneia. Não precisa chorar, espernear. Mas ela chora, esperneia. Então, são padrões de comportamento que eu posso reconhecer esses padrões de comportamento. Se eu posso reconhecer esse padrão de comportamento, eu posso prever qual é o próximo passo que a massa vai fazer. Qual é o próximo passo que o mercado vai tomar. Então, resumindo, gráfico, padrões repetitivos que podem ser reconhecidos, e se eles podem ser reconhecidos, eles podem ser previstos. Previstos no sentido de eu saber qual é o próximo movimento que a massa vai fazer. Tudo certo até aqui? Então, olha só. Eu pego, olha o tamanho desse cachorro. Dá uns 3 garotos desse, mais ou menos, 2 talvez. Existe algum sentimento que esse cachorro passando pra gente, que esse cachorro vai destruir esse garoto? Olha a cara de bobão do cachorro. Né? E o garotinho ali, ou seja, ele está mostrando um padrão de comportamento que eu posso reconhecer. Se eu reconheço, eu sei de antemão que ele não vai devorar o garoto. Não é isso? E um cachorro como esse, eu preciso botar a mão na boca dele para saber que ele vai querer me morder? Porque ele tem um padrão de comportamento repetitivo, não tem? Toda vez que um cachorro começa a latir e mostrar os dentes, significa o quê? Ele quer brincar comigo? Não. Ele vai querer me morder. Eu preciso ser mordido para saber que ele quer me morder? Não. Padrão de comportamento repetitivo. Quer ver um negócio interessante? Você já tropeçou, não tropeçou? Quando você tropeça, o que você faz? Logo em seguida. Oi? Mas depois disso, equilibrou, o que você faz? Oi? Olha para trás. Mas você já não tropeçou? Para que você vai olhar para trás? Já passou. Não é isso? Mas toda vez que você tropeça, você olha para trás, xinga, sempre xinga, padrão de comportamento repetitivo. Você sempre xinga, olha para trás. Alguém aqui, você já costurou um botão, alguma coisa? Alguém já costurou? Já costurou? Já pregou o botão e já furou o dedo? Furou o dedo, meninas. Furou o dedo, o que você faz? Ai, para ser simpático, né? Aí, ó, exato. O que ela fez? Xinga e... Às vezes você faz assim, ó, aqui. Às vezes você ainda faz assim. E solta o palavrão. Hein? E solta o palavrão. Não é isso? Padrão de comportamento repetitivo. Ou seja, o ser humano tem um padrão de comportamento repetitivo em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos, nós temos um padrão de comportamento repetitivo. Significa o quê? Se eu tenho um padrão de comportamento repetitivo, esse padrão é reconhecido? Se ele é reconhecido, eu tenho como determinar qual é o próximo passo daquele padrão. E afinetou o dedo, beleza, vai xingar e vai apertar o dedo. Tropeçou, vai voltar para ver onde que ele tropeçou, e assim por diante. Se vocês fizerem um teste, vocês vão ver o seguinte: pega assim uma rodinha de 4 ou 5, 0 ou 1. Em 2 ou 3 rodadas, se você começar a pegar o padrão de comportamento das pessoas, você vai ganhar 80% delas. Eu já fiz isso. Para o ímpar, então, quer ver uma coisa? Eu faço assim, par, ímpar. Eu sou par, né? Você é ímpar. Tá bom. Ímpar, par, tá. O que você vai fazer? Vai jogar uma. Porque você é ímpar. Então, inconscientemente, você vai jogar aquele que você... Né, eu sou ímpar, tá bom. Ímpar é 1. 3. Não, você é esperto, vou jogar 3. E você vai perder. Preste atenção nisso. Faz uma roda disso, você vai ver como é que, na maioria das vezes, vai acertar. Padrão de comportamento repetitivo. Acontece que, por exemplo, o gráfico tem essa figura. Aí vai dizer, não, ele está querendo brincar, ela só está rindo para mim, tá certo? Ele está aqui com um ossinho, ele quer brincar, joga o ossinho, pega o ossinho, joga.
Não é isso? Isso é quando você não sabe interpretar o padrão de comportamento repetitivo. Quando ele está um pouquinho confuso, acontece isso aqui. Tá certo? Aí você vai lá brincar. É uma brincadeira, ele quer botar agora um outro osso debaixo da perna. Tá certo? Então, debaixo da mão, enfim, seja lá o que for. Tá certo? Padrão de comportamento repetitivo. Ou seja, se eu tenho um GPS, alguém tem GPS aí no carro? Tem GPS? Você sai daqui e vai para, sei lá, um lugar que você não conhece direito. Você programa, o que ele fala para você? Daqui a 300, é ele ou ela? Ele? Alguém tem ela? Você tem ela? Bom, se fosse o contrário, se tivesse um ela, eu ia perguntar, rola sentimento? Não rola sentimento. Não rola sentimento. Então o gráfico também não rola sentimento. Então se o GPS está dizendo para você 300 metros vira à direita, 100 metros vira à direita, 50 metros vira à direita agora, você vira? Vira, não vira? Aí ele vai dizer agora 400 metros vira à esquerda, 300, 200, 100 metros você vira. Você vai chegar onde você quer? Normalmente, né? Se o GPS não é la garantia sou eu, você chega onde você quer. O gráfico é exatamente igual. O gráfico é um GPS que ele fala para você, sai daqui, vai até ali. Você vai até ali, agora vai até ali, ele vai até ali, agora vai até ali, ele vai até ali. Ele vai te mostrando o caminho do mercado. É isso que ele faz. E se você seguir o gráfico, você vai ter um nível de acerto, mesmo que você não confia. Não, esse negócio aqui está tudo dizendo que vai despencar. Você vai e compra, porque o gráfico mandou comprar. Na grande maioria das vezes, quando eu digo grande maioria das vezes, 80% das vezes você vai acertar. Tá certo? Ou seja, confia no gráfico, porque você está confiando em quê? Você está confiando, não é no gráfico em si, você está confiando no subconsciente, no emocional da massa, que é irracional. Ela é emocional, se ela é emocional, portanto, ela não é racional. Então ela vai, né, no sentimento. Vocês não vão no sentimento. O cachorro está brincando comigo. Eu vou brincar com ele? Vou brincar. Mas a partir do momento que eu não for mais brincar com ele, ou que ele não vai querer brincar comigo, ele vai deixar muito claro que ele não quer mais brincar comigo. Eu vou querer brincar com ele, por acaso pisei na pata do cachorro. Eu não sei o que, vou mexer com o cachorro, ele vai morder. Porque mudou. Epa, agora é diferente, eu estou sentindo dor. Ou seja, mudou o mercado, mudou o sentimento do cachorro. Olha aqui, o interessante é o seguinte, 70% das pessoas, 70% nos Estados Unidos, aqui no Brasil, com certeza a gente tem essa estatística também, pelo menos 70%, 80% das pessoas perdem dinheiro em bolsa de valores. 18,5% ganha, perde, ganha, e só 11,5% ganha sistematicamente na bolsa. Nos cursos que eu ministro, eu costumo dizer o seguinte, é um curso de sobrevivência, sobrevivência na bolsa. Tá certo? Por quê? Porque você tem uma cadeia alimentar, você tem os tubarões lá em cima, depois você tem as sardinhas, depois você tem os bagres e depois você tem os girinos. Alguém já viu um girino nascer? Girino é aquele sapinho, né? Neném de sapinho. Nasce um girino? Não, nasce quantos? Um monte. E quantos viram sapos? Alguns, né? Por quê? Peixe como girino, passarinho como girino, tartaruga como girino, jacarezinho como girino, até aranha como girino. Uma vez eu vi no Discovery, o sujeito filmando de cima para baixo, ele deve ter pago uma grana para aquela aranha. Tava passando um girino, você viu aquela aranha, falei, pegou o girino. Ou seja, em bom português, todo mundo come girino. Girino não come ninguém. Quem está começando na bolsa é girino. Eu imagino a cena, né? Pega um pedaço de pau, põe a trouxinha, vou conhecer o mundo. É logo comida. Ou seja, o girino é aquele que alimenta o resto do mercado. Se as pessoas estão começando, as pessoas que estão perdendo, alguém está ganhando. Depois do girino passa para uma segunda fase, que é o quê? Que são os bagres. Por quê? Quando o girino começa a sobreviver, ele fala assim, já entendi. Já entendi, aí ele ganha, perde, ganha, ou seja, é um cabeça de bagre. Não sai do lugar. Depois ele vira sardinha. Alguém já viu um tubarão comer uma sardinha? Precisa de vários tubarões para comer um cardume de sardinha. Ou seja, dá trabalho. Ou seja, sardinha
aquela pessoa que eventualmente não tem nem muito dinheiro, mas ela entra no mercado, sai, ganha dinheiro, se defende, ou seja, aquela pessoa que está nos 11,5, aquela pessoa que ganha consistentemente dinheiro na bolsa. E depois você tem os tubarões, que são os grandes, né, os que mandam no mercado, tá certo? Então o intuito é fazer vocês, né, quando nós, né, do Banif, nós temos o intuito de fazer com que vocês se tornem sardinhas. Bagre não serve, tem que ser sardinha. Como? No finalzinho eu vou mostrar para vocês o que a gente pode oferecer para vocês. Mas de qualquer maneira, para você entrar nesse mercado, você precisa ter estratégia, disciplina e paciência. Estratégia significa planejamento. Você ter estratégia significa que você tem um planejamento. Que é justamente esse planejamento, o ato de planejar, é que faz com que você conheça o mercado. E é o ato de planejar que significa você olhar o gráfico, significa você estudar o gráfico, estudar o movimento do mercado, para você entender o momento do mercado e entrar comprando ou vendendo. É o planejar que vai fazer você conhecer o mercado. Tá certo? É o gráfico, você aprender a linguagem gráfica, é o GPS, vai te levar para onde você quer chegar. E aí você tem que responder 3 perguntas. Por que eu vou comprar? Por que eu vou me posicionar? Por que eu vou... qual é o objetivo? Quando você compra compra um CDB no banco, ou põe na casinha de poupança, ou põe num fundo, qual é a primeira coisa que você pergunta para o gerente do banco? Quanto que está rendendo, não é isso? Quanto está rendendo? Está aqui. Qual é o objetivo do ganho quando você entra nesse mercado? Qual é o objetivo? Qual é, dentro da figura gráfica, qual é a expectativa de ganho? Você tem que saber, porque ele não vai subir a vida inteira. Vocês viram essa semana, começou a subir, vários doces, subiu. Um belo dia ela fez uma estrela cadente, mostrando que ia reverter. Ontem subiu, né? Despencou. Pega o Dow Jones, ou seja, vocês já operam o bom é que vocês operam em qualquer mercado, em qualquer lugar do mundo. Hoje, através da internet, vocês operam em qualquer lugar do mundo. Isso é interessante. E olha, sempre trabalhar com stop. Stop significa seguro. Stop significa limite de perda. Stop é um seguro. Você tem carro, não tem? Tem GPS, tem que ter carro. Tem seguro? Não, de repente ele anda, né? Rolou sentimento. Hã? Ó. Rolou sentimento. Hein? Tem seguro? Você pagou antecipado? Você pagou pelo seguro, não pagou? Você pagou depois de um ano ou antes? Pagou... Você escolheu quanto você quis pagar? Você escolheu qual o seguro melhor, cujo benefício, e pagou à vista ou parcelado, enfim, mas você pagou. Passou um ano, te devolveram o dinheiro? Paga outra vez. Por que você faz seguro? Parece imbecil a pergunta, não é? Mas não é. Proteger um bem maior. Você já atua na bolsa, você falou, na tua? Já opera na bolsa? Não, você que opera na bolsa, né? Você trabalha com stop? Por que o stop? Pois é, mas é ótimo. Por quê? O stop nada mais é do que um seguro. Stop é um seguro. Você escolhe quanto você vai pagar por esse seguro e você só paga se tiver o sinistro, se você for estopado. Porque se não for estopado, o seguro está lá, mas você não precisa pagar nada. Então por que não fazer? Para quê? Para proteger um bem maior. Então nesse mercado, você tem que responder essas 3 perguntas. Por que eu vou me posicionar? O gráfico vai te dizer. O objetivo de ganho, o gráfico vai te dizer. O nível de perda, o gráfico vai te dizer. Tá certo? Então isso aqui que eu estou mostrando para vocês são as várias utilidades do gráfico. Tá certo? Então o principal motivo pelo qual as pessoas perdem dinheiro é porque elas não têm estratégia. É porque elas entram no emocional. Ou seja, se elas não têm estratégia, elas vão perder dinheiro. Você já viu algum time de futebol entrar em campo sem estratégia? Você já viu uma empresa, né, imagina a Avon, vai fazer um lançamento de alguma coisa, ela não tem que ter uma estratégia de marketing. Não, vou lançar um perfume novo, não tem estratégia de marketing. Como é que vai fazer? Você tem que ter estratégia. Tem que ter disciplina, tem que ter estratégia, tem que ter paciência. Tá certo? Então, balizado, né, sem uma justificativa técnica, numa justificativa emocional. Eu sonhei que eu fiquei rico. Eu comprei uma opção e fiquei milionário. Ele comprou a opção ontem, meio-dia, hoje perdeu tudo, né?
Entre ontem e hoje, devolveu tudo, 80%, 90%. Não teve estratégia, não, está subindo, depois que sobe 50% ele vai e compra. Não viu o gráfico, se arrebenta. Ou seja, eu botei aqui 50% para ser bonzinho, porque eu já vi gente perder 200%. Ficou negativo, ficou negativo. Então tem que ter estratégia, tem que trabalhar com stop. Ou seja, outra vez, a massa tende a repetir padrões de conhecimento que são repetitivos, sendo repetitivos, são reconhecidos e previstos. Então aqui, isso aqui é um gráfico simples, onde eu tenho preço, e aqui, desculpa, eu tenho tempo aqui, vamos passando o tempo, e para cima e para baixo, preço. Todo gráfico é assim, tempo e preço. Isso aqui é como funciona um gráfico de barra. Chama barra por quê? Porque é uma barra. Então eu tenho aqui abertura, preço mínimo, preço máximo, fechamento do lado de cá. Se ele abre acima do fechamento, significa o quê? Abre lá em cima, fecha aqui embaixo. Caiu. Abre aqui embaixo, fecha lá em cima. Subiu. Isso aqui é o gráfico de barra. Existe um outro gráfico, e está aqui um gráfico de barra. Olhem bem para esse gráfico aqui, que eu vou mostrar um outro um pouquinho diferente. Isso aqui é um candlestick, um gráfico japonês. Aqui também, abertura, fechamento. Ele normalmente é claro. O tradicional é vazado. E aqui todo pintado. Hoje em dia eles põem tudo com cores. Então verde, vermelho, azul, amarelo, aí você escolhe a cor. Mas você tem isso aqui que a gente chama de sombra, mostra a mínima, lá em cima mostra a máxima. Sombra inferior, sombra superior. Abre aqui embaixo, fecha lá em cima, subiu. Abre lá em cima, fecha aqui embaixo, caiu. Isso aqui é o corpo do gráfico. Por que eu estou dizendo isso tudo? Vocês vão ver já já. Aí você tem figuras como essa, você tem variações, né? E figura como essa, abriu e fechou no mesmo nível. Chamam doji. Você tem o mesmo gráfico. Então, voltando aqui. Esse gráfico, vocês conseguem ver, assim, de uma forma mais rápida, qual foi o dia que subiu e caiu? É difícil? E agora? Vermelho cai, o tracejado sobe. Aí eu pergunto para vocês, assim ou assim? Gráfico japonês. Só que você usa o gráfico japonês, usa o candlestick com a teoria de Dow, que eu vou mostrar logo em seguida. Então o gráfico japonês hoje é o mais utilizado. Por quê? Porque ele tem uma comunicação visual melhor. Melhor do que esse gráfico aqui. Qual foi o dia que subiu, que caiu? Ou seja, esse gráfico aqui é o gráfico do detalhe. Ele já te mostra o sentimento real do mercado. O mercado vinha para baixo, fez uma figura, subiu, voltou, subiu, voltou. O mercado tem isso, ele sobe, cai, tá certo? Dow, que é o pai, isso aqui é uma linha, gráfico de linha, que serve para quê? Nada. E esse aqui é um outro gráfico, né? Isso aqui é muito legal para a gente ver aqui. Isso aqui, por exemplo, eu digo que é a cabeça do Batman, legal. Tá certo? Aí eu venho aqui, tá certo? Você tem aqui, né? Isso aqui é o Batman querendo se esconder do outro. O Batman do Batboy, um querendo se esconder do outro. Para que serve isso aqui? Nada. Seus gráficos que servem é o gráfico de barra e o gráfico japonês do candlestick, né? Dando-se muita preferência para o candlestick. Isso aqui é aquela mesma figura, mercado. Derivando. Derivar significa andar de lado. Agora, derivar significa acumular. Acumular significa o quê? Eu vou acumulando. O senhor vai acumulando, né? Vai acumulando centavo, daqui a pouco um monte de centavo vira, né, já o real, um monte de real vira o quê? Milionário. Não é assim? Vai acumulando. Ou seja, aqui ele vai acumulando, a gente chama de acumular para subir. Aqui você tem um equilíbrio entre compradores e vendedores. Por isso o mercado está derivando, está andando de lado. Aí quando começa a ter mais comprador do que vendedor, aí o gráfico começa a subir. Porque o sujeito que comprou aqui, por exemplo, ele não vai querer vender aqui, ele vai querer vender um pouquinho mais para cima. E assim por diante. Aí começa a ter demanda e ele vai embora. Aí você tem... E o mercado sempre funciona através de ondas. Onda, isso aqui, por exemplo, uma onda primária, uma onda principal, aí você tem uma onda secundária e várias ondas terciárias. E é assim que o mercado funciona. Ondas primárias, grandes ondas, movimentos maiores, primária. Na verdade, uma onda primária, ela é considerada uma onda que tenha pelo menos um ano de comprimento. Uma onda secundária vai de algumas semanas a vários meses.
E uma terciária é menos de 3 semanas. Tá certo? Mas isso na época, isso aí foi escrito quando não tinha computador, enfim, quando não tinha os recursos que nós temos hoje. Hoje já mudou muito. Num gráfico de 60 minutos, por exemplo, você pode ter isso aqui tudo num gráfico de 60 minutos. Então você vai ter a mesma coisa, acumulação, aí você tem, né, um rally de alta, ou você tem ganância, você tem pânico para baixo. O tempo todo você tem, todos os gráficos dizem a mesma coisa, ou seja, todos os tempos gráficos funcionam da mesma forma, ou seja, as análises são iguais para um gráfico diário, semanal, para um gráfico de 30 minutos, as análises, as figuras são exatamente iguais. Isso é um outro negócio legal. Qual o gráfico melhor, 15 minutos ou 30 minutos? Depende, o semanal. Se eu sou um investidor de longo prazo, eu vou olhar mais o semanal. Se eu sou uma pessoa de mais curto prazo, eu vou olhar 60 minutos, 30 minutos. Se eu estou mexendo, por exemplo, com índice, mini índice, eu vou olhar um gráfico de 5 minutos, 15 minutos, eventualmente 60 minutos. Tá certo? Então aqui, rapidamente, eu tenho uma tendência primária. Essa tendência primária é formada por várias tendências secundárias. Sobe, cai e forma uma tendência primária. E essa tendência secundária é formada por várias tendências terciárias pequenininhas. Então você tem os movimentos menores, faz os movimentos intermediários, faz os grandes movimentos. É assim que funciona o mercado. Eu posso ganhar muito dinheiro, tanto numa tendência primária, numa secundária ou numa terciária. Tanto faz, depende da minha estratégia. Depende do ativo que eu estou operando. Eu estou operando mercado à vista, ou estou operando derivativos, estou operando opções, estou operando índice. Tá certo? Um outro negócio que a gente fala muito em mercado é suporte e resistência. Esse chão aqui é suporte, porque ele dá sustentação. Então toda vez que o mercado chega num suporte, ele vem, tem sustentação e volta a subir. Então toda análise, vou repetir mais uma vez, toda análise gráfica tem suporte e resistência. Não existe análise gráfica sem suporte e resistência, sem chão e teto. E uma vez, né, que uma resistência, que um teto é rompido, ele vira suporte. Eu estou nesse andar aqui, imagina que a gente tem um outro andar ali em cima. Se eu pego a escada, eu faço um buraco aqui e pulo para o andar de cima, quando eu chego no andar de cima, eu olho para baixo, eu estou em cima de um suporte e vendo vocês aqui embaixo. Ou seja, aqui é um suporte e para mim, ali em cima, também é outro suporte. Era uma resistência, era um teto que virou suporte. Então o mercado funciona muito em cima disso, suportes e resistências. O tempo todo vocês vão ver a gente falar de suporte e resistência nesse mercado. É isso que move o mercado. Rompimento de resistências tendem a buscar outras resistências. Rompimento de suportes tendem a buscar outros suportes. Tá certo? E nós temos algumas figuras, basicamente duas figuras. Figuras de continuidade de tendência e figuras de reversão de tendência. Figura de continuidade. Se lembra ali, o mercado vai subir? Ganância. Então ele sobe, faz uma figura para continuar subindo. Ele mostra objetivos de alta. Ou ao contrário, ele já subiu muito, ele vai fazer uma reversão e vai começar a cair. Ou seja, figuras de continuidade de tendência para cima ou para baixo e figuras de reversão. Subiu muito, vai reverter para cair. Ou caiu muito, vai reverter para subir. Tá certo? O mercado só mostra isso. O gráfico só mostra isso. E aqui algumas figuras para vocês. Um triângulo. Esse caso aqui é um triângulo simétrico. Por que simétrico? Existem alguns triângulos. O simétrico é porque ele é um triângulo bonitinho. Ele tem algumas características. Isso aqui eu vou dar alguns exemplos de figuras para vocês, só para... Né, isso aqui é uma palestra de introdução, né, das premissas da análise, só para vocês entenderem o que significa isso. Então ele sobe aqui, obrigatoriamente, ele tem 5 pernas. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta perna, ele tem que romper esse triângulo. Mas não em qualquer lugar. Se eu pegar uma distância daqui para cá, entre 66% a 75% dessa distância aqui, é onde ele tem que romper. E se ele romper no lugar certo, eu meço essa distância aqui e projeto para cima o ganho. Ou seja, primeira pergunta, por que eu estou comprando? Porque o mercado, o ativo tem um triângulo simétrico. Vou comprar onde? Vou comprar rompendo aqui. Qual é o objetivo de ganho? O objetivo de ganho está ali em cima, 0,78. Qual é o meu stop se der tudo errado? Meu stop é em algum lugar aqui por baixo. Então eu respondi as 3 perguntas, tá certo? E aí eu entro comprando. Tá bom? Isso aqui é uma figura de continuação de tendência. O mercado, o índice Bovespa,
estava formando essa figura, até que nesse ponto aqui, que ele estava vindo para baixo, ele veio e rompeu aqui, ou seja, desfez a figura. Mas tinha tudo para subir, desfez a figura. E aqui é uma área de deriva. Uma área de deriva, ou seja, ele sobe, cai e não sai do lugar. E mais do que não sair do lugar, ele está estreitando a subida e a descida, ou seja, ele está funilando. Imagina uma panela de pressão. Panela de pressão, chega um momento que acontece o quê? Começa a pitar, né? Por que começa a pitar? Porque a pressão lá dentro já está, não é isso? Muito forte. É isso aqui a mesma coisa. Panela de pressão, vai. Imagina, você lembra quando a gente era menor, a gente jogava ping-pong? Já jogou ping-pong? Já pegou aquela bola batendo, pegava a raquete e fez assim. É isso aqui. À medida que você vai baixando a bola, né, em direção à mesa, o que acontece com a bola? Fica mais frenético, não é isso? É exatamente isso que acontece. Você também já deve ter feito. Aí você tira. O que acontece com a bola? Vai embora, não é isso? É exatamente esse princípio. Ele vem afunilando, a pressão começa, né, daqui a pouco explode. Na hora que ele explode, vai embora. E aqui aconteceu o que? Olha só, explodiu, olha só. Foi embora em 2 movimentos, em 2 candles ele chegou no objetivo. Ou foi lá em cima. É isso que acontece. Padrão de comportamento repetitivo. Toda vez que acontece esse negócio aqui, esse afunilamento, ele explode. E a expectativa é sempre, se ele vem de baixo, é explodir para cima. A grande maioria das vezes, se ele vem de baixo, ele explode para cima. Se ele vem de cima para baixo, movimento de cima para baixo, ele vem, explode para baixo. Às vezes acontece o contrário. Mas nessa figura gráfica aqui, 80% das vezes rompe para cima e 20% rompe para baixo. Hoje rompeu para baixo. Tá certo? Isso aqui é uma outra figura, uma flâmula. Parece um triângulo, mas não é. Nesse caso aqui é diferente. Eu meço essa distância, não meço mais essa, meço essa distância e eu começo a contar aqui de baixo, medir essa distância. Padrão de comportamento repetitivo. Toda vez que acontece isso aqui, ele tem o objetivo de chegar, meço isso aqui, ele chega lá. Chegou ou não chegou? Chegou. Padrão de comportamento repetitivo. Isso é gráfico. Compra aqui porque a expectativa é chegar lá. Entra aqui à direita porque a expectativa lá... Ele está dizendo, como é que é seu nome? Gustavo, quando você entrou à direita, ele não te dá um outro objetivo? Ande 300 metros e vire à esquerda? Se daquele momento que você entrou na rua, os próximos 300 metros você vai andar naquela direção, não é isso? Ou seja, ele já te deu um objetivo, já te mostrou um caminho a ser seguido. Aqui é exatamente igual, ele te mostra um caminho a ser percorrido. Chegou lá, o que vai acontecer? Eu não sei. Primeiro tem que chegar lá, do jeito depois que ele chegar lá, aí o GPS vai mostrar qual é o próximo caminho. Isso é gráfico. Então ele te mostra, por isso que eu falo, GPS. Fui daqui a ali, cheguei ali, vou para ali, cheguei ali, vou para lá. O GPS não fala assim, olha, na terceira à esquerda, vira para a direita, vai não sei o que. Ele resume o trajeto. Ele fala, daqui vai para ali, dali vai para lá, dali vai para lá. GPS. Segue que você vai chegar no seu objetivo. Isso aqui, bandeira, mesma coisa. Meça essa distância que ele vai chegar no objetivo. Chegou no objetivo. Tá certo? E figura de reversão. Topo duplo, teoria de Dow. Fez 2 topos, não conseguiu romper, veio para baixo. Fundos duplos. Veio, subiu, veio, respeitou aqui. Tá vendo que ele fez um fundo duplo? Testou 2 vezes aqui. Suporte, ó. Suporte, rompeu para cima. Quer ver aqui? É uma resistência. Quer ver outra figura aqui? Resistência. Você lembra que eu falei para você? Todo mercado tem, toda análise tem suporte e resistência. Então, o tempo todo suporte e resistência. E ele vai rompendo suportes e resistências. Olha só, isso aqui, teoria de Dow, dia-chave de reversão. Ele subiu, tem um buraquinho aqui e tem um buraquinho do lado de cá. Essa figura aqui, Petrobras, maio de 2008, foi parar 6 meses depois de cair. Figura de reversão. Então o gráfico nos mostra figuras de reversão e figuras de continuação de tendência. Isso aqui é uma figura de reversão. Outra figura de reversão. Isso aqui é a mesma coisa que aconteceu com a Vale. Tá bem, foi parar, esse aqui estava na casa dos 55, foi parar lá nos 18. Figura de continuação, figura de reversão. Onda de hélice é uma outra
uma outra escola, tá certo? Mostra ondas. O interessante das ondas de Elliott é que cada movimento desse tem um movimento igual a esse. Isso aqui é uma coisa um pouco mais complicada, mas olha só. Uma onda, você tem essa pernada aqui, olha só, em cima dessa pernada ele tem um movimento completo, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Aí você tem outro movimento, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Tá certo? Isso aqui é o motivo de uma outra palestra que a gente vai falar sobre Fibonacci. Ou seja, o mercado é repetitivo, padrões de comportamento repetitivo. Lembra que eu falei? Então o mercado tem padrões de comportamento repetitivo, seja no curtíssimo prazo, em médio prazo ou longo prazo. Vamos dizer que isso aqui é o curto prazo. Isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ABC. 1, 2, 3, 4, 5, ABC, médio prazo. Olha aqui, isso aqui é uma grande onda 1, uma grande onda 2. Em vez de ser uma onda 1 pequenininha, uma onda 2 pequenininho, tem uma grande onda 1, uma grande onda 2. Então, dependendo do horizonte que você tem, você pode operar num gráfico muito pequeno, 5, 15, 30 minutos, 60 minutos, o gráfico semanal, o gráfico mensal. Exatamente porque o mercado tem esse tipo de comportamento. E ele é ordenado, ele tem um ordenamento. Apesar de a gente olhar assim e achar que é uma bagunça, é uma bagunça organizada. Ele tem todo um motivo de ser. Ele não é aleatório, é randômico. Não é bem randômico. Tá certo? Obviamente isso aqui é só uma figura, mas ele funciona dessa forma. E aqui a gente tem como montar todas as nossas análises, enfim, saber onde é que ele vai, onde é que ele vem, para onde é que ele vai. Isso aqui, ondas de Elliott, muito interessante também. Nas ondas de Elliott, ele te dá dia e hora onde cada figura vai chegar, onde cada retração, cada expansão vai chegar. Ondas de Elliott é uma escola muito interessante. Vou até aqui só para mostrar para vocês que existe isso, mas é bem interessante. E o gráfico japonês, né, com mais detalhes aqui. E só para mostrar aqui para vocês as figuras. Então as figuras são engraçadas. Isso aqui, por exemplo, é um martelo invertido. Isso aqui é um enforcado. As figuras têm esses nomes esquisitos. E o gráfico japonês é muito bom para reversão de tendência. Ele vem caindo, em 1, 2 movimentos ele reverte para cima, 1 ou 2 movimentos ele reverte para baixo. Ele é muito ágil na sua colocação. Olha aqui, padrão de envolvimento. 2 candles veio para baixo, outro padrão de envolvimento, 2 candles veio para baixo, né? Harami, 2 movimentos, subiu. E olha só um negócio interessante, ele vem subindo, olha só, ele vai começando a perder o tamanho do corpo, vai perdendo significa que ele está perdendo a força da alta, daqui a pouco ele começa a cair. Ou seja, ele não simplesmente vira, ele na grande maioria das vezes, ele emite sinais, olha, o gato subiu no telhado, o gato está olhando para baixo, tá certo? Ele mostra que vai reverter, ele diz assim, eu vou, inclusive dependendo, ele fala assim, estou achando que parei de subir, cansei de subir, realmente cansei de subir, vou começar a cair, estou caindo. Então o gráfico é tão legal que ele te mostra com antecedência o que vai acontecer. Ele já te emite sinais antes de acontecer, ele está te dizendo, olha, fica esperto que vai acontecer isso aí. E acontece. Tá vendo? Estrela cadente. Tá vendo? Estrela cadente, aconteceu com a Vale, anteontem. Uma figura igualzinha a essa daqui. E veio para baixo. Ou seja, antes do movimento de ontem, à tarde, ou de hoje, Vale já sinalizava, olha, eu vou cair. Petrobras já sinalizava, eu vou cair, independente disso aí. Desses dados fundamentalistas, ele já estava dizendo, olha, eu vou cair. Spinning top, figura de indecisão, sinalizando perda da força da alta. Se ele perde a força da alta, qual é o próximo movimento? Cair. É isso, gráfico é isso. Tá certo? Os nomes são bem esquisitos, né? BB abandonado, Estrela da Manhã, Morningstar. O japonês ele é bem interessante. E tem indicadores, né? Os indicadores eles nos mostram, é um complemento da nossa análise. O indicador, ele nos indica, né, coisas que muitas vezes, ou coisas que a gente não está vendo ainda,
tipo os osciladores, eles se antecipam ou tentam se antecipar o movimento gráfico, eles começam a reverter, o gráfico não reverteu, mas a gente começa a reverter. Aí você lê, está revertendo aqui, é um sinal que esse negócio vai virar a qualquer momento. Ou seja, ele ainda é tão legal que ele ainda tem um indicador que diz, olha, alguma coisa está indicando que ele vai subir. O gráfico ainda não está mostrando, mas ele vai subir. Ou os rastreadores seguem o rastro. Está numa tendência de alta. O rastreador diz assim, fica tranquilo que realmente ele está numa tendência de alta. Então você ainda tem essas ferramentas, chamadas indicadores, que te ajudam na tomada de decisão. Eu tenho, enfim, indicadores como o MACD, enfim, aí tem outro estocástico que eu gosto muito. Tem um outro negócio aqui interessante, estocástico, ele mostra divergência. Ele fez um topo aqui, ele fez um topo ali em cima, aí ele fez um topo aqui, acima desse topo, né? E aqui ele fez um abaixo. Ou seja, aqui uma divergência de queda. Aqui eu tenho uma divergência de alta. Só para mostrar para vocês que uma junção de indicador com gráfico, ele te traz muita informação. E ele complementa a sua análise. Então o indicador, você escolhendo bem o indicador para a maneira como você gosta de operar, tem centenas de indicadores. Tem uns mais populares e outros menos. Mas você sabendo escolher os certos para a sua personalidade, como você gosta de operar, ele é um aliado espetacular. Isso aqui é outro estudo também, banda de Bollinger, que eu gosto muito. Banda de Bollinger é espetacular. Quer ver um movimento? Esse aqui é um movimento típico. Ele vem de cima para baixo, ele faz um W, vem, alfineta aqui, né? Ele vem, sobe, volta a cair. Muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, ele respeita a banda, essa banda inferior de Bollinger, ele vai e explode para cima. Isso aqui é uma figura, é um comportamento padrão, repetitivo, típico de banda de Bollinger. Eu vou estar fazendo uma palestra aqui específica sobre banda de Bollinger. Olha só, ele vem, ele faz um W, tá vendo? Vem aqui, subiu, veio. Ou seja, como se fosse um fundo duplo. Fez um fundo fora, um fundo dentro. Ele reverte. Ele furou a banda inferior, ele vai buscar a banda superior. Isso aqui também é espetacular. Eu vou estar falando hoje, não sei se é hoje, mas eu vou estar falando especificamente uma palestra sobre isso daqui. Espetacular. E é isso, depois vocês aprenderem tudo, é só ir surfar em qualquer tipo de onda. Vocês vão estar se divertindo, ganhando dinheiro. Tá certo? Muito obrigado. Era isso.